o segundo módulo, né, do curso Segundo Outubro Vermelho e Negro, que é um curso que nós do NELCA, no Instituto Libertário Carlos de Guedes, temos uma biblioteca no Guarujá, como todo já sabe, mais uma vez fazendo o convite, aqueles interessados em pesquisa, em conhecer o tema, tanto sobre anarquismo, movimentos sociais, movimento negro, questão do feminismo, contracultura, tem material com esses temas no nosso acervo. E como nós trabalhamos, não dá para estar aberta a biblioteca constantemente, é só agendar com a gente, né, por via e-mail, via Facebook, para nós estar recebendo vocês e atendê-los, né, na nossa biblioteca. O Outubro Vermelho e Negro hoje tem a presença do professor Eduardo Valadares, falando do tema anarquismo e anticlericalismo. Tem um livrinho lançado no ano 2000 pela editora Imaginário, uma coleção Espíritos Anarquistas, também é um livrinho que está no nosso acervo, né, tratando desse tema que eu acho que hoje é bem atual, com uma bancada religiosa, e como o Maurício lembrou na semana passada, é incrível de acreditar que o TST, né, Tradição, Família e Prosperidade, consegue chegar no poder de fato, até criando estatutos, né, leis e alguma coisa mais com esse foco religioso. Os caras se preocupam mais com o controle individual do que com os problemas sociais. Então, o professor Eduardo Valadares falando sobre esse tema. Aí, aproveitando aqui na nossa banquinha, tem um livrinho do Mark Tawan, né, Reflexões sobre a Religião, que acho que vai ser uma reflexão legal sobre essa questão anticlerical e a questão religiosa também, a religiosidade. E o Marcolino falando sobre, o NELCA, né, falando sobre o movimento anarquista aqui em Santos, e é operário também. É difícil de desvincular os dois quando se fala de Primeira República, enfim. No próximo sábado a gente encerra esse curso desse ano, né, esperamos que ano que vem façamos o terceiro Outubro Vermelho e Negro, e aí vai ser a fala da Samantha Coalhado, falando sobre a presença feminina no movimento anarquista, né, anarco-feminismo, e eu falando sobre o José Itzica, que também foi um militante importante e grande destaque no anarquismo no Brasil. Já deixamos também sobre aviso, no dia 7 de julho vamos estar fazendo uma atividade lá no Guarujá, de novembro, julho, 7 de novembro, né, a gente está fazendo a atividade do Guarujá, na Quebrada, a gente vai sair do sindicato, vamos para a Quebrada agora, na quadra do Donizete, junto com o pessoal do Santa Rosa Breakers, companheiros nossos aí de atividades, tratando do tema feminismo negro periférico. Tá? E no dia 21, né? 21 de novembro, que é a companheira Anelice falando sobre protagonismo feminino na Revolução Curda que está acontecendo atualmente. Tá? Então, um tema atual também, está em foco, né? A Anelice é uma garota que trabalha no Casa Sosa, em São Paulo. Isso, que está fazendo essa mesma atividade hoje no Centro de Cultura Social. Esse vai ser dia 21. Isso, sobre esse tema da Revolução Curda. E é isso. Senão hoje a gente pode dar a palavra para o Valadares, para ele começar a falar dele. Ele falando que é um prazer estar recebendo ele aqui, né, um companheiro de longa data, já tem vários serviços prestados ao movimento libertário. É um prazer estar recebendo o Valadares aqui com essa fala. Eu queria agradecer o convite do Marcolino. Verdade, me deve ainda uma visita à biblioteca de vocês. Faz tempo que eu encontro o Marcolino em outras atividades. Com a ideia de vir aqui do Guarujá, para Santos, e conhecer o espaço de vocês. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade para que eu possa ir lá conhecer, para trocar opiniões, discussões. Eu queria você tratar como professor, porque eu não vim para cá como professor sou da universidade ou nos institutos que eu dou aula. Eu venho aqui como militante anarquista, assim que eu gostaria que fosse visto. Para que não trate como professor. Dei aula na Universidade ou não estou aqui para dar aula. Aqui é o meu espaço de militância anarquista. Não, aqui não é esse espaço. Aqui é o espaço de companheiros anarquistas, companheiros libertários. Embora cada vez mais eu gosto de me definir como anarquista e não como libertário.
possibilidade de não ser capturado por ninguém, eu evito ser identificado por algumas grandes questões. Me incomoda a ideia de discurso da identidade. A identidade é sempre um discurso evolucionista que te captura em alguns elementos. Você é aqui, você... Não, eu reconheço que, apesar disso, tem 3 coisas que me definem. Sou palmeirense, talvez a primeira coisa mais importante, uma provocação com a e aos santistas aqui. Sou anticlerical e sou anarquista, basicamente nessa ordem. Eu queria conversar com vocês sobre anarquismo, e eu fico feliz com você falou da Annelise. Eu sou minha aluna. Há muito tempo conheço a Annelise, desde que ela era uma garota, ela era filha de um professor lá no São Paulo, frequentava no São Paulo. Eu a conheci desde pequenininha, ia desde criança lá, e ela começou a fazer fanzines nessa época, e mostrava todo entusiasmado os seus fanzines. Aí eu encontrei o ano passado uma atividade na PUC, sobre Bakunin, e ela de fato virou uma pessoa extremamente lúcida, extremamente clara no que fala, bem o que pensa. Acho que vale a pena, insisto, eu acho que seria bem legal se vocês a vissem, que ela tem posições bastante coerentes e bastante anarquistas, bastante próximas do pensamento feminista libertário. Bom, por que eu me defini como anarquista e como anticlerical? Porque essas duas coisas são inseparáveis para a grande parte dos anarquistas. É bom lembrar que o anarquismo, desde que ele se consolida no século XIX, ele o faz em cima de 3 pilares. Todos nós somos anarquistas nessa sala, todos nós talvez tenhamos visões distintas sobre o que é o anarquismo. Visões que sejam não muito claras sobre alguns aspectos, não haja um consenso entre nós. Mas há 3 coisas que nos unem. Uma, que nós não aceitamos ser governados por ninguém, portanto nós temos repulsa completa e total contra o Estado, qualquer tipo de governo. Somos todos anticapitalistas, portanto isso é o que nos define também. É bom lembrar que o discurso anarquista nasce e se mantém com discussões contra o capital. E o terceiro elemento seria o combate ao crédito. Desde as suas origens, né, se define por esses 3 pilares. Todo o restante não podemos discutir se alguns de nós somos vegetarianos, se alguns de nós somos a favor da abstinência do álcool, de drogas. Isso faz parte de qualquer outra discussão menor. Mas o que nos une são esses 3 grandes pilares. É sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês. Porque é fundamental, na minha opinião, retomar a luta anticlerical. Os elementos vêm sendo esquecidos, de certa maneira, muito anarquistas. Na tua fala, você deixou bem claro, nós vemos hoje tempos obscuros. Tempos onde o presidente da Câmara, em pleno Congresso Nacional, oficialmente um Estado laico, é bom lembrar que o Brasil, desde a proclamação da República, nos primeiros decretos do governo provisório do Marechal Deodoro, foi justamente a separação do Estado e Igreja, um projeto feito logo após, menos 3 semanas após, 15 de novembro, separava a Igreja, e isso foi reafirmado na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Portanto, o Brasil é oficialmente um Estado laico desde o final do Império. No entanto, antigos hinos e orações são feitas em pleno parlamento. Cruzes existem nas Assembleias Legislativas. Ensino religioso vira e mexe tenta impor nas escolas públicas. Nós sabemos que ensino religioso significa essencialmente ensino religioso católico, embora, obviamente, haja cada vez mais um crescimento do protestantismo. Se a gente for pensar uma frase do Gilberto Freire, ele dizia que ser brasileiro, isso no início do século XX, era sinônimo de católico. Quando nós temos o momento da história brasileira de transição do Império para a República, uma das suas marcas foi justamente pensar o país naquele momento era essencialmente católico. 99% da população brasileira era católica. Sobravam alguns poucos milhares de luteranos no sul do país, particularmente descendentes de alemães, para cá vieram, alguns poucos, uma comunidade minúscula de judeus, poucas centenas no Rio de Janeiro, melhor ainda aqui em São Paulo, alguns milhares de livres pensadores e alguns militantes anarquistas que também eram anticlericais. Um dos mais comuns sobre o clericalismo nesse período, um dos exemplos dessa militância anticlerical, foi a criação das ligas anticlericais no início do século XX aqui no Brasil, e claro, jornais anticlericais. Minha formação em História, sou historiador e sou formado em Filosofia, portanto eu estou pensando nesses 2 campos, como historiador e como alguém que vem da área de filosofia. Se você for pensar o que era o Brasil naquele momento, havia um jornal chamado Lanterna, começou a sua primeira fase em 1901, durou até 1904, que é comum em toda a militância dos jornais anarquistas libertários naquele momento. E volta nos anos de Getúlio, 33 a 35, portanto teve 3 grandes fases. O Lanterna tinha 10 mil exemplares de circulação. Um jornal que aceitava e tinha dificuldades financeiras óbvias para se manter. Na sua
segunda fase. A terceira fase ele foi editado pelo Edgar Clarenroth, talvez um dos maiores nomes do jornalismo e muito anarquista brasileiro do século XX. Vamos lembrar que a biblioteca da Unicamp hoje se chama Edgar Clarenroth e seu núcleo inicial foi justamente o arquivo. Edgar Clarenroth foi vendido para a universidade. Depois, obviamente, vem se ampliando nas últimas décadas e hoje tem uma enorme quantidade de outros assuntos além do momento anarquista. Mas continua sendo um local de referência para quem pretende estudar o movimento anarquista. Esse livro que você citou, na verdade, é um trecho da minha dissertação de mestrado que eu defendi em 96 lá na USP. E a discussão, nesse momento, nos anos 90, era justamente isso. Por que é fundamental recuperar um discurso que aparentemente havia saído de moda nos anos 30, 20? Por que recuperar um discurso como esse? Ora, se no início do século XX, ser brasileiro era ser católico, com essas raras exceções que eu já citei, obviamente o mesmo não ocorre nos dias de hoje. Um agravante, hoje o catolicismo representa menos de 70% da população brasileira. Segundo o IBGE, se você pegar os católicos, de fato, frequentam a igreja, eles chegam a 8%, 9%, número que é menor do que as várias denominações protestantes, incluindo todas as pentecostais, que hoje no Brasil tem uma militância cada vez mais preocupante. É óbvio que quando se coloca Deus, e esse é um discurso fundamental, quando se coloca Deus como primeiro princípio, isso vem crescendo no Brasil e cada vez mais, todos aqueles que acreditam em Deus, e aqui obviamente se trata de uma anarquista, proibir o que é da esfera privada. A religião é algo que pertence à esfera privada. Eu sou ateu e sou religioso, como comecei a dizer, eu sou palmeirense, isso inclui obviamente uma visão de mundo, uma relação com o cosmos. Isso é uma provocação para alguns de vocês. Mas é verdade. Então, repare, obviamente, se você pensar que religião vem do religar, do contato que nós todos temos com o mundo, eu vejo que você está com a camiseta de algo que é do Oriente, portanto, significa, não sei se é uma opção sua, uma tendência pelo culto oriental, ou só porque ela é bonita, ou só porque ela é bonita e legal. Só por isso não faz o menor problema. O que eu queria pensar é por que o combate ao clero se tornou essencial novamente? Por que se levantar contra o clero se tornou essencial novamente? Logo que a lanterna foi lançada, ela tinha uma clara militância junto aos outros grupos anarquistas, ela apresentava como porta-voz das várias ligas anticlericais que existiam no Brasil, e eram várias, em vários estados. Não reuniu só anarquistas, vão lembrar que reunia também setores da maçonaria, livres pensadores, espíritas e até mesmo alguns padres. Por mais que possa parecer estranho, até mesmo alguns católicos. Razões óbvias, são três conceitos que eu queria discutir com vocês, que são distintos. A questão da descristianização, a questão da laicidade e, obviamente, a questão do Estado, do Estado que se mostra anticlerical. São três elementos diferentes. O anticlericalismo não é igual à laicidade, obviamente, não é igual à descristianização. Descristianização, ou seja, a perda de influência do cristianismo no mundo ocidental, é um processo de longa duração que começa no final da Idade Média, com as reformas religiosas, com o Renascimento, tendo cada vez mais uma visão antropocêntrica, uma valorização do homem, nem isso. O termo Europa, para denominar o continente que hoje leva esse nome, é um termo que só ganhou força no final da Idade Média, na Idade Moderna, no Renascimento. Europa é o nome de uma semideusa grega. Portanto, na Idade Média, auge do cristianismo, o maior esplendor do cristianismo, quando o clero dominava claramente a vida das pessoas, a vida das pessoas era pautada pelo clero, esse momento de esplendor do cristianismo. Então, evidentemente, quando você começa a ter uma visão que é de longa duração, a descristianização, ela vai lentamente perdendo força ao longo dos séculos. Para a maioria das pessoas, esse processo de perda de influência do cristianismo se deu muito mais em função de algo vivido e não uma experiência refletida. Então, uma coisa é uma descristianização que vem ganhando força e tem seu momento de grande culminância no século XIX. Outra, a ideia do Estado laico, da laicidade ou questão leiga. Laicidade é a separação na esfera do Estado entre a Igreja e o Estado. Esse é um momento fundamental no século XIX em boa parte da Europa, incluindo no final do século XIX alguns países da América Latina. Isso ocorre, portanto, como você tem, isso é na esfera do secular, é a esfera do Estado, a religião está na esfera do privado. Portanto, isso seria, segundo o conceito de laicidade. E o anticlericalismo
já existia desde a Idade Média. A crítica aos monges, às freiras, mesmo na sociedade cristã, você encontra cantigas, você encontra sátiras sobre o anticlericalismo. Decameron, por exemplo, para pegar um exemplo de um escritor desse período, final da Idade Média, início do Renascimento, ganha força, inclusive, entre os setores do clero. Erasmo de Roterdã elogia a loucura, uma violenta e brutal crítica ao cristianismo, ao clero, em particular, ao clero, nesse caso, ao clero. Denuncia os vícios do clero. Evidentemente, esse processo de anticlericais cresce, e curiosamente, no caso da Europa, do Ocidente, eu estou falando do Ocidente, obviamente, no movimento do Oriente, nesse momento, o anticlericalismo ganha força com o iluminismo, essa grande mudança, essa grande evolução cultural, científica, principalmente do campo da filosofia, do século XVIII, quando surgem ideias de afirmação da razão como elemento capaz de emancipar o homem. A razão seria um elemento que iluminaria a nossa consciência, permitindo o conhecimento. E, obviamente, a razão vai se defrontar com o misticismo da fé cristã. E, portanto, o iluminismo vai ter um peso essencial nesse processo. Como eu falei, o iluminismo, talvez vocês vão se recordar, de Voltaire, durante anos, terminou toda a sua correspondência, cerca de durante 11 anos, com a seguinte frase: não importava qual era o assunto, esmagai a infâmia. Quando a gente fala em esmagar a infâmia, está se referindo a esmagar a Igreja Católica, o catolicismo, o cristianismo. Ele se referia dessa forma ao cristianismo. A gente pode pensar numa frase que é atribuída ora a Voltaire, ora de Perrault, que dizia que o mundo só seria de fato livre quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último papa, ou do último papa. E essa imagem que vocês estão vendo aí atrás, ela é curiosa. Atrás do Marco tem uma imagem da lanterna, e a lanterna reproduzia isso o tempo inteiro. A reprodução já existia no século XVIII, apesar da Inquisição mandar para a fogueira ou proibir a circulação de livros considerados atentatórios ao cristianismo. Mesmo assim, havia essa possibilidade de se rebelar contra isso, só com uma clara visão anticlerical. É curioso que, embora se fale muito disso, tem um texto desse, que eu aconselho vivamente para quem se interessa pelo assunto, que um colega lá na filosofia da USP, que estudou comigo, que hoje é professor de filosofia na São Judas, na Universidade de São Paulo, escreveu sua tese sobre ateísmo e revolta, e ele comenta, curiosamente, que o primeiro cara, a frase original, na verdade não é nem de Voltaire, nem de Diderot, dois grandes nomes dessa filosofia, mas de um padre chamado John Meslier, curiosamente, um padre que de manhã vestia batina, pregava e à noite escrevia os mais duros ataques à igreja. Ele era padre e ao mesmo tempo violentamente anticlerical. É dele essa expressão, obviamente um pouco com algumas modificações, que mais tarde se torna uma espécie de marca. Essas são as grandes contradições do Meslier. Aconselho para quem se interessar pelo assunto, vale a pena, que ele começa citando Bakunin, portanto, para as obras anarquistas. Eu vou circular o livro de vocês. Vai circular o livro de vocês, é a tese, se não me engano, de doutorado dele. Vale a pena, um belo escrito. E olhem, porque ele cita Bakunin, porque vocês devem se lembrar que uma das obras mais importantes de Bakunin é Deus e o Estado. E Bakunin deixa bem claro a sua repulsa, se não me engano, em 1882, bem claro a sua repulsa ao cristianismo. O considera o grande porta-voz, o grande tentáculo do Estado. E, obviamente, recuperar Bakunin hoje, e isso é bom lembrar que para os anarquistas, ao contrário dos marxistas, não é necessária a leitura dos clássicos para nos tornarmos anarquistas, basta ter repulsa contra o poder e a autoridade só nos torna anarquistas. Ninguém escreveu Bakunin. Isso obviamente não significa que não seja legal ler Bakunin, claro que é, como ler os clássicos. Tem um intelectual italiano, Italo Calvino, que dizia: por que ler os clássicos? Porque é melhor não lê-los, só por isso. Não tem nada de grande graça, legal ler, pronto. Vai mudar. Então, leia os clássicos, vale a pena perceber isso. Ora, por esse simples fato. Então, o Meslier é curiosamente o primeiro, ele corre antes, ele é obviamente anterior a Diderot e a Voltaire, mas ambos recuperam essa frase. E essa frase sintetiza a luta anticlerical do século XVIII e XIX. É bom lembrar que Marx dizia que a religião, o óculos do povo, antes também refutava que era necessário atacar igualmente o capital, o Estado e a religião. A religião, obviamente, institucional. A religião estabelecida pelos padres. E na história do final do século XIX, em toda a Europa Ocidental, nós temos movimentos anticlericais violentos. É uma marca do século XIX o anticlericalismo. Lembre-se, se
Se o processo de descristianização é um processo lento, vai lentamente corroendo a influência da igreja, e um dos motivos pela qual a igreja se preocupa no século XIX é justamente a perda de seus fiéis, em particular, aqui é uma questão de gênero, as mulheres eram mais suscetíveis à religião, e os homens, em particular a classe operária, começam a frequentar muito mais a taberna e os sindicatos do que o culto, do que a igreja. Obviamente a igreja se preocupa mais a perda de fiéis, e ela reforça a sua atenção nas mulheres e nas crianças. É bom lembrar que sociedades machistas e patriarcais criam e estabelecem religiões machistas e patriarcais. Pensem na toda a tradição cristã bíblica sobre qual é o papel de vocês mulheres. Pensem na tradição bíblica que as coloca como resultado de uma costela de um homem. Pensem que vocês são responsáveis por convencer nós homens a morder o fruto proibido e, portanto, vocês são responsáveis direto pelo pecado original, que é a marca que todos nós carregamos até sermos batizados segundo o cristianismo. Cabe a vocês, portanto, a expulsão do paraíso, a vocês, mulheres. Pense no ideal feminino que a Igreja Católica propagou até os dias de hoje. Ora, qual é o ideal de mulher para a Igreja? Vocês conseguem lembrar? Submissa. Mas ela é personificada na figura de quem? Ave Maria. Da Virgem Maria. É bom lembrar, o ideal feminino, segundo o cristianismo, é imaculado. E em 1864, o Papa Pio IX, um dos papas mais reacionários, estabeleceu o dogma da virgindade de Maria, da santidade de Maria. Repare, o ato sexual macula a mulher, a torna uma mancha na mulher, e ao mesmo tempo mãe, mas pode ser paradoxal. Portanto, é mais curioso ainda porque mulheres sejam católicas. Porque o que torna mulheres católicas? Porque não é fundamental que ela, feminista, também se rebele contra esse ideal de Virgem Maria. Eu cheguei aqui e vi óculos de vocês sobre a Marcha das Vadias, que evidentemente é o oposto da mulher católica. Vocês estão todas de braços e pernas para fora, portanto estão imorais do ponto de vista do cristianismo, embora a gente tenha uma cidade de praia. Justamente esse elemento da luta feminista talvez se engajar também na denúncia ao cristianismo. Parece que é um elemento fundamental a luta pela emancipação da humanidade, que obviamente não pensa a humanidade emancipada, essas mulheres que todos os demais oprimidos não forem, tratar da luta anticlerical. Esse modelo feminino das igrejas, de todas as igrejas, monoteístas em particular, elas são obviamente mais autoritárias, porque toda religião monoteísta tem um princípio no seu germe do autoritarismo. Pense, se eu sou, meu Deus é o único que tem validade, todos os demais devem ser eliminados. É bom lembrar uma frase de Saramago, talvez logo após os atentados de 11 de novembro, ele afirmava que talvez a maior quantidade de mortes na história da humanidade até hoje se deu em nome de Deus. Em particular do Deus das religiões do quê? Monoteístas. Todos nós sabemos hoje, agora, que terreiros de Umbanda, religiões afro-brasileiras vêm sendo atacadas, destruídas, insultadas no seu dia a dia pelos evangélicos, que acreditam piamente que seu Deus é o único possível. Portanto, esse país que aparentemente foi um país de maior tolerância, pelo menos esse é o mito da tolerância brasileira, ou que o mito vendido a todos nós pela história oficial, parece que a gente tem que discutir também isso. Nós vemos tempos de enorme intolerância religiosa. Eu não me refiro só, obviamente, ao Estado Islâmico, me refiro também ao fato de ter uma direita cristã nos Estados Unidos. É bom lembrar que Bush, o cara que invadiu o Iraque em nome da defesa da liberdade, da democracia, era um fundamentalista religioso, mais do que Saddam Hussein. Mais do que Saddam Hussein. É bom lembrar que nos Estados Unidos, em 1920, um dos ataques centrais da ciência, contra a ciência, vocês se recordam que a ciência e a religião sempre entraram em conflito. Desde o momento que se afirma a ideia de racionalidade, obviamente se afirma também o ataque das igrejas a essa razão científica. Eu não vou entrar no discurso cientificista do século XIX, transformar a ciência em Deus, tem uma estupidez, obviamente. Não sei se se recordam, o século XIX é um século grande momento de avanço da ciência, e uma tentativa estranhíssima de substituir o Deus monoteísta pelo Deus ciência. E obviamente nos custou, para quem trabalha com questões ecológicas, um enorme impacto. Uma frase imbecil que era muito forte e fácil de ser encontrada no século XIX: o homem dominará a natureza. Essa pretensão científica nos levou a nos separar da própria ideia de natureza. Quando eu digo o homem dominará a natureza, eu estou dizendo que o sujeito, o homem,
é diferente do predicado da natureza. Quando, na verdade, é claro que nós somos integrantes da natureza e, portanto, nenhuma hipótese é possível o homem dominar ao qual ele faz parte. Então, é óbvio que eu não estou fazendo discurso aqui, embora esteja afirmando a razão, evidentemente eu não transformo a razão e a ciência em deuses no lugar da fé, qualquer outra fé de caráter místico. E parece que as duas são estúpidas. É claro que o discurso nosso deve ser racional, mas transformar em Deus me parece uma estupidez, que se esquece de algo essencial. Nós não mudaremos a natureza jamais, somos parte dela. E precisamos aprender a conviver com essa natureza, em todos os sentidos. Ora, é nesse contexto que eu queria pensar com vocês o que aconteceu, por que o anarquismo tem uma história longa diante do radicalismo. Porque essa crença cientificista foi muito forte. Lembre-se, Galileu Galilei, uns que afirmam, fazem parte do processo que nós chamamos na história de revolução científica, quando nasce a ciência moderna, começa na verdade com Galileu Galilei, começa na verdade com Copérnico, curiosamente um monge polonês, um homem de religião que questiona um dogma central da igreja, que era a crença no geocentrismo. Lembra? Na verdade, era um modelo vindo dos gregos, do Ptolomeu, que era, obviamente, forte influência aristotélica. Aristóteles, desde o século XIII, XII e XIII, era o grande nome na teologia católica. É bom lembrar do tomismo, que é de grande parte influência de Aristóteles. Ora, se Aristóteles disse, é verdade. Aristóteles, portanto, se torna um ícone a não ser questionado. E essa era, obviamente, a posição da igreja. A Terra é o centro do universo e essa Terra é imóvel conforme o modelo ptolomaico, modelo de base aristotélica que a igreja adota na Idade Média. Copérnico afirma o contrário, que não é a Terra o centro, é o Sol, é heliocentrismo, é o Sol. Trecker, Giordano Bruno, que morre, eles passaram na fogueira, acusado da Inquisição no ano 1600. E Galileu confirma e, em base matemática, reafirma a teoria heliocêntrica. Vocês conseguem entender por que essa teoria provoca um enorme impacto e por que a igreja proíbe e condena Galileu à prisão domiciliar, na qual ele passa seus últimos anos de vida? Lembra, Galileu vai ser levado ao Tribunal de Santa Inquisição, vai ser obrigado a abjurar, ou seja, negar tudo que havia dito. Diz a lenda que quando ele sai da sala da Inquisição, ele fala baixinho, porém se move. Eu neguei tudo, mas se move, se move. Porque a igreja via na afirmação de Galileu, da Revolução Copernicana de Galileu, uma ameaça à sua base teológica. Vocês conseguem perceber o motivo? Pense, a Terra é o centro do universo, isso tem implicações teológicas gigantescas. Qual o motivo? Porque você está confrontando uma dominação intelectual de apropriação de conhecimento da igreja, né? Você está confrontando isso, né? Pô, eu não sou mais a fonte única de conhecimento, esse cara que está dizendo que tudo que eu falei é errado. Também o mito da criação e de Boa, céu, do inferno. Bom, quem criou? Sim. Quem criou tudo? Deus. Lembra? Quantos dias ele cria o mundo, o universo? Ele cria 6. Lembra? No sétimo ele descansa. Eu não sei lembrar que eu fico falando essas coisas lá. Ele cria de 6. E o homem no sexto dia. Lembraram disso? Ora, se Deus criou tudo, criou o homem, ele criou a sua imagem e ele. Se ele cria a sua imagem e semelhança, ele só pode estar onde? No centro. Esse é o lugar que cabe a criatura que é a imagem e semelhança de quê? De Deus. E que, obviamente, a Terra nem se move, porque se algo se move, se corrompe. E a óbvio, se a Terra é a criação de Deus, ela é perfeita, ela não pode ser o quê? Se mover. E além do que, essa base filosófica vinha de Aristóteles, que era considerado o dom, o grande nome, inquestionável, que era a base, desde São Tomás de Aquino, no século XIII, a principal escola da igreja, a escolástica. Em particular, a escolástica tomista. Então, obviamente, é a primeira crise narcisista. Freud, no final do século XIX, vai dizer que a humanidade passou por 3 grandes crises narcisistas, que ferem profundamente o seu ego. Primeira, a revolta, a revolução de Copérnico e Galileu. A segunda, 1869, de um homem que foi preparado na Inglaterra para ser pastor, que nem havia sido seu avô, que viaja aos 20 e poucos anos pelo mundo, no navio inglês, o Beagle, que passa por todo o Brasil. E, depois de décadas, escreve uma obra que é publicada em 1869, que provoca um enorme impacto até hoje: A Origem das Espécies. Lembra? Talvez seja um dos livros mais polêmicos do século XIX. Assim que ele é publicado, ele provoca um enorme impacto no meio científico. Como nós estamos vendo no século XIX, um momento de afirmação da imprensa, um processo de afirmação dos Estados Nacionais, que é típico do século XIX. No século XIX, você tem a consolidação da crença de Estados Nacionais. Por isso que o anarquismo se
embate contra o Estado. O Estado se consolida no século XVIII e principalmente no século XIX. O conceito de Estado Nacional é extremamente consolidado nesse século. Evidentemente, se torna um exemplo, qual é o elemento central do Estado Nacional? A escolarização. Portanto, quando Darwin publica sua obra, não fica restrita apenas ao meio científico. Jornais que começavam a atingir as grandes massas, para as massas urbanas, nós vivemos esse novo processo de urbanização intensos na Europa, divulgam as ideias de Darwin. Óbvio que a deformando, a deturpando, enfraquecendo e reduzindo a ideia que nós somos descendentes de um macaco. Óbvio que Darwin jamais afirmou tamanha tolice, mas de qualquer maneira essa significação vendida pelos jornais populares, pela grande imprensa. Esse é um debate intenso. Darwin se afirmava como agnóstico, uma espécie de, no século XIX, de tímido protesto contra a igreja, uma visão muito forte entre alguns setores intelectuais da burguesia. Olha, lembra, desde que nasceu põe uma posição agnose. Gnose em grego é conhecer, conhecimento, ciência. Gnóstico, na igreja não aceitam, desconhecem Deus. O agnóstico é aquele que Deus conhece, enfim, não está muito preocupado com a questão do divino. Ora, o darwinismo provoca outro grande impacto. E o terceiro, o Freud, de maneira modesta, diz que ele provocou. O homem não tem uma natureza boa, nossa alma pode ser maligna e é possível de ser desvendada pela psicanálise. Portanto, é evidente que no século IX eu tenho cada vez mais duros ataques à religião. Tanto pelos agrupamentos socialistas, como setores burgueses que criam setor. Lembra, os iluministas, muitos deles eram deístas. Não recusavam o clero, eram anticlericais, mas acreditavam na ideia de um Deus. Tirando o Barão de Holbach, que era ateu. No século XIX, já começa a crescer o agnosticismo. E, obviamente, os anticlericais têm talvez em Nietzsche, não sei se vocês gostam de Nietzsche, eu particularmente, foi o motivo pela qual eu fui para a filosofia, eu fazia na época história, depois terminei história de terminei de filosofia, fazia letras na época, na USP. Troquei a letras pela filosofia. Um dos motivos foi Nietzsche. Nietzsche foi um dos maiores reacionários, é bom lembrar disso, mas que alguém se entusiasma por Nietzsche. Ele defendia a escravidão dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, dizia que o escravo era essencial para que houvesse alta cultura. Mas Nietzsche tem um texto dos mais brutais. Em Gaia Ciência ele declara que Deus está morto e que os homens no mercado não o percebem. Escreve um livro famoso onde ele ataca brutalmente a moral do cristianismo. E qual a alegação dele para aplicar a moral do cristianismo? Essa é a parte que me interessa. Essa é a parte da leitura que os anarquistas fizeram no início do século XX. Lembra, Nietzsche foi lido tanto pelos anarquistas como transformado por alguns setores na Alemanha como um dos ícones do movimento nazista. A irmã de Nietzsche, você se recorda que Nietzsche morreu boiando de pedra, né? Ele tem um ataque de pânico quando ele vê um homem em Milão chicoteando o cavalo e ele literalmente passou os últimos 9 anos completamente fora de qualquer grau de racionalidade. Quem vai pela dele é uma irmã, que ele não tinha grandes simpatias, porque havia se casado com um antissemita que tentou montar uma colônia ariana em pleno Paraguai. Portanto, é curioso que o Nietzsche tenha esse cuidado. Esse que nunca foi, que sempre, apesar de ter posturas antirreligiosas, foi obviamente contra qualquer visão de antissemitismo, tenha sido, no final da criado com a irmã, que nunca teve muita simpatia, rompeu com ela, e por, como é que é o nome disso? É cunhada? Que era obviamente um racista, um antissemita. Ela transforma as ideias de Nietzsche, um livro que nunca existiu, e esse livro vai ser usado como base no nazismo. Mas o que me interessa no Nietzsche, e é o que os anarquistas leram, é quando ele faz a separação entre a moral dos fracos e a moral dos fortes. A moral do rebanho, a moral dos fortes. A moral do rebanho é, por definição, a moral do cristianismo. É a moral daquele que alega a moral da covardia, a moral da submissão. Nem que uma das metáforas mais comuns do cristianismo, somos todos cordeiros de Deus. Ora, cordeiro é um animal que segue o pastor. Não é à toa que o homem comanda. O culto é o pastor. Ou o padre. Padre é questão de pai. Ora, eu não tenho pai nenhum, que não seja o meu biológico, obviamente. Evidentemente, esse culto ao pastor, essa moral do rebanho, a moral da covardia, a moral da submissão, o Nietzsche aponta como a causa maior da decadência e a necessidade da moral, o vigor de nós, a necessidade de recuperar a moral dos fortes. A moral do forte é daquele homem altivo, daquele que não obedece a não ser sua própria vontade. Essa composição do Nietzsche me parece bastante interessante. É essa leitura que os anarquistas no século XX divulgavam em seus jornais texto Nietzsche.
E logo depois, quando os nazistas consumem na Alemanha, eles são uma espécie de porta-voz do nazismo, Nietzsche deturpado, Nietzsche editado pela fundação que a sua irmã havia criado e que, evidentemente, retirava do início os elementos mais contestatórios. Então, Nietzsche volta a ser erguido no meio dos anos 60, no auge das rebeliões estudantis e juvenis daquela época. Então, esse é um elemento central. O Anatina é um dos elementos do anticlericalismo. Talvez o mais radical, mas não está separado de outras correntes levantadas contra o clero e contra os abusos da igreja. Todo jornal anarquista denunciava o clero. Não era só a Lanterna, que é um jornal essencialmente anticlerical. Todos, sem exceção, todos. Você tem colunas em algum momento sobre isso. E eu vejo agora, raramente, em atividades anarquistas, a denúncia dessa influência. Me parece essencial recuperar. É essencial recuperar. Não é possível que a gente viva também um momento de avanço do clero, de avanço de religiões intolerantes. Eu não vou entrar na discussão sobre o Charlie Hebdo, que, como vocês sabem, sofreu um atentado no início do ano em Paris. Uma das coisas, muitos dos editores do Charlie Hebdo eram anarquistas, se diziam como anarquistas, diziam como anti-clerical. Já tinham sofrido um atentado, ataque a bombas incendiárias em 2006, e esse ano um atentado que matou boa parte da sua redação, feito por fundamentalistas religiosos. O que é uma das coisas mais irônicas, a Federação Anarquista Francesa lançou várias publicações, alguns atacando os homens de Charlie Hebdo, outros defendendo, enfim. A Federação Anarquista da França é dividida como qualquer grupo de anarquistas, em várias facções. Mas, de qualquer maneira, o que é chocante é que durante as manifestações a favor de Charlie Hebdo, as praças centrais de Paris se encheram e se cantavam, para a surpresa dos anarquistas, a Marseillaise, o hino nacional da França. Isso é um absurdo, um abuso, se cante hinos nacionais e manifestações anarquistas. É tão estúpido alguém cantar numa manifestação anarquista o hino nacional. Outro elemento central nosso é a repulsa à ideia do Estado Nacional e, consequentemente, qualquer crença nacionalista. Eu não me identifico como brasileiro ou como italiano, são as duas identidades, são os dois passaportes que eu tenho. Não sou. Porque eu sou brasileiro, porque meu pai era aqui, meu avô era italiano, não me torna nem brasileiro, nem italiano. Afinal, é bom lembrar que o nacionalismo é uma maneira pela qual as classes dominantes do século XIX encontraram para apaziguar a luta de classe. Não se trata, obviamente, de apaziguar a luta de classe com a luta anarquista. Pelo contrário, cabe a nós radicalizá-la ao extremo, ao limite. Cabe a nós radicalizar qualquer discurso moral conservador, sexista, machista, homofóbico ou qualquer outro tipo de coisa. Cabe a nós o papel de radicalizar qualquer pretensão à conciliação, recusar, rejeitar qualquer pretensão que proponha a conciliação. Portanto, é nesse sentido que eu acho que recuperar os eixos que nos tornavam, desde o século XIX, nos denominavam anarquistas. O combate ao Estado em qualquer tipo de autoridade, o combate ao capital e todas as suas manifestações, e o combate à opressão religiosa é essencial. Eu queria lembrar para vocês uma frase que eu gosto muito, que dizia que há três tipos de tiranos. Aquele que tiraniza o corpo, que é o Estado, aquele que tiraniza a alma, que é a igreja, e aquele que tiraniza o corpo e a alma, que é o povo. A opinião senso comum. Eu os declaro todos eles meus inimigos. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou primeiro agradecer a fala do Valadares. É sempre um prazer estar escutando o Valadares. A gente sempre aprende muito e se inspira muito com as falas do Valadares, que eu tenho visto já há muitos anos. A missão que me foi dada hoje de fazer um histórico sobre o anarquismo em Santos é uma missão pesada, devido ao imenso trabalho que os nossos irmãos e irmãs antepassados fizeram e que é uma história que não se conta nas escolas, que a gente não aprende, né? Por falta de informação, mas também, né, com a intenção de que essa história seja escondida, né? Seja apagada de todas as formas, né? Então eu vou citar aqui fatos que aconteceram, que são de importância, e comentar, né? Mas antes de entrar no tema mesmo específico do anarquismo em Santos, eu acho interessante citar
citar, né, eu tive uma preocupação quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o sindicalismo em Santos, de tentar ver quais foram as greves mais antigas que se teve notícia em Santos. E em 1875, ainda antes da abolição da escravatura, já vai ter algumas notícias de discórdias entre operários e patrões em Santos, né? E por que 1875? Porque era a fonte mais antiga que eu peguei, que é a província de São Paulo, né? Depois muda para o estado de São Paulo, que inicia esse ano. Então, a partir dessas fontes, eu procurei focalizar mais o movimento anarquista mas eu acho importante citar que aqui em Santos, mesmo antes dos operários estarem organizados, já haviam movimentações devido de revolta contra os patrões, né? Devido às condições da época. Né? É importante lembrar que naquela época, nesse contexto que a gente está falando, não havia nenhum tipo de legislação trabalhista, né? Férias, 13º, essas coisas esquecem, não existia, né? Regulamentação, por exemplo, do salário mínimo também não havia, né? O salário era pago ou por empreitada, ou diariamente, dificilmente era mensal, né? E a jornada de trabalho, no mínimo, era de 10 horas, e as mais altas chegavam a 18, e mais, uma carga maior ainda. Então, o trabalho de crianças, né, era usado, muitas vezes sem pagar o trabalho dessas crianças. O trabalho das mulheres, se hoje já não recebem a mesma coisa que os homens naquela época, era pior ainda, e elas também estavam mais suscetíveis a violações pelos patrões, seja através de cantadas, né, até casos de estupro que a gente vai ver que acabam ficando famosos nessa época. Nessa época tem um caso muito famoso que os anarquistas de São Paulo vão estar levando, que é o caso de um garoto que vai estar trabalhando numa fábrica, ele pede a dispensa, o patrão não consegue a dispensa, ele está doente, por isso ele pede essa dispensa, o patrão acha que ele está dando um golpe, não libera ele, e ele vai trabalhar o dia todo, no final do dia com febre, ele vai caçar um canto na fábrica para ele poder descansar. A fábrica vai fechar, ninguém vai perceber que o garoto ainda está lá, eles vão liberar os cachorros da fábrica vão devorar o garoto, ele vai morrer devorado por cães. Né? Tem fotos desse inteiro e os operários e anarquistas da época vão deixar esse caso passar em branco. Então, mas voltando aqui a 1891, o Santos vai ser palco da primeira greve geral da história do Brasil. Né? Isso sem uma organização de trabalhadores formada. A greve vai acontecer entre os carregadores aqui do Porto, né, por melhores salários, e vão estar usando fura-greves para fazer o trabalho deles. Isso vai estar gerando um confronto entre os trabalhadores. Navios de guerra vão estar sendo usados pela primeira vez no Porto de Santos para reprimir essa greve. Né? A greve vai se alastrar por causa da repressão para outras classes e vai ser a primeira greve geral da história do Brasil em 1991, sem uma organização operária, e talvez até por isso que a greve acaba no final fracassando pela repressão que era tida e os operários não têm como evitar. No ano seguinte, também, antes de entrar no campo especificamente do anarquismo, eu acho importante citar, aliás, em 1895, o Dr. Silvério Fontes, junto com outros companheiros que tinham militado na causa abolicionista aqui na cidade, o Sócrates Araújo e o Carlos Escobar, eles vão fundar o primeiro centro socialista brasileiro, né, que vai publicar o jornal A Questão Social, né, que segundo a historiadora Maria Lúcia Gittari, justamente por não ser uma organização específica operária, afinal de contas eram médicos, né, eram pessoas de uma classe social mais elevada, eles não vão estar conseguindo fazer eco com os operários e estar mobilizando os operários, porque eles não são operários, não vão estar falando exatamente sobre as questões do dia a dia do operário, e vai ter uma vida efêmera, mas é uma referência que eu acho importante. Né? Inclusive essa questão da diferenciação da classe social e também, por que não dizer, da ideologia, né? Vai ficar bem claro que em 1895, quando surge esse centro, eles aqui em Santos, os socialistas, marxistas, eles vão conseguir estar se manifestando no 1º de maio sem problemas nenhum.
Na mesma época, em São Paulo, os grupos clandestinos anarquistas, né, que foram os seus primeiros grupos anarquistas que vão estar surgindo, eles também vão tentar manifestar, e antes mesmo de começar a manifestação são todos presos, né, e reprimidos, né, na mesma época. Então acho que vale também colocar esses dois exemplos, né, tanto pela questão ideológica quanto pela questão econômica. Afinal de contas, os anarquistas de São Paulo são todos operários nessa época. E já nessa época, né, já vai haver muitos conflitos em São Paulo, por exemplo, o conflito de 1898 com nacionalistas, onde vai estar sendo assassinado o primeiro anarquista em terras brasileiras, que é o Luiz Matei, um italiano, na Praça da República em São Paulo. E nesse período a gente já vai ter a notícia de alguns militantes anarquistas que vão estar em contato com esses anarquistas de São Paulo, mas que vão estar morando em Santos, como o caso do Luigi Bezzi, que vai estar presente, por exemplo, no enterro do Luiz Matei, e mora em Santos, e o Ezequiel Simone, que é um barbeiro italiano também, que vai estar morando em Santos e vai estar sempre em contato com os anarquistas em São Paulo. Esses dois anarquistas, pelo que eu identifiquei, são os principais anarquistas em Santos, que vão estar divulgando a imprensa anarquista e a imprensa operária aqui em Santos, até que em 1902 é criado na rua Brás Cubas, aqui em Santos, o Círculo Educativo Libertário Os Amigos do Povo, pelo Ezequiel Simone, que é esse barbeiro italiano que eu citei. E até pelo nome, essa nota também vai sair no jornal Amigo do Povo, que é um jornal que tinha como um dos diretores do Nego Vasco, que a gente falou na semana passada aqui. Já demonstra uma articulação entre os anarquistas, essa recente iniciativa dos anarquistas aqui em Santos, com os anarquistas de São Paulo, né? Pelo nome até da iniciativa, o Amigo do Povo, que faz menção ao Jornal de São Paulo. Mas também eu acho interessante citar que às vezes pode haver algum questionamento nesse sentido. Bom, mas por que a primeira atividade, a primeira iniciativa anarquista aqui na cidade de Santos não é um sindicato, e sim um círculo educativo, né? uma escola para operários, né, no caso. Justamente tem que entender o contexto da época, né? Naquela época era muito comum no movimento operário você não ter a participação de ninguém, intelectual, acadêmico, uma massa mesmo do movimento anarquista. São pessoas operárias que tinham pouca instrução ou analfabetas, e a instrução para os anarquistas vai ser sempre uma questão prioritária para estar preparando o operário e a operária para a luta de classes, para a luta contra o patronato, para a luta revolucionária, enfim, né? Você tem, por exemplo, um exemplo acho que bem marcante do Gioventino Augusto, que é um operário português. Ele vai morar aqui em Santos, se torna anarquista em Santos, ele vem para cá, vai trabalhar no Porto, ele é analfabeto e ele vai se instruir com outros operários da classe dele, né, o Gioventino Augusto. E ele vai ser um cara que vai militar a vida toda pelo anarquismo. Ele vai morrer nos anos 80, inclusive ele começou a militar em Santos e tem essa preocupação. Então isso era muito comum, né? Você ter ciclos de leitura em voz alta para instruir trabalhadores, e quando não, próprias escolas de pedagogia libertária como essa que foi criada aqui em Santos em 1902, né? Inclusive é o momento em que os anarquistas vão estar se inserindo e construindo os primeiros sindicatos combativos, né? Você pega esse jornal que tem, o Amigo do Povo, ele tem um caráter muito pedagógico também para o operário. Ele vai estar explicando, por exemplo, o que é a greve geral, o que é a boicotagem, de uma maneira muito pedagógica. Você vê que é um momento de formação da classe operária mesmo, combativa. E em Santos mesmo, o primeiro sindicato, lógico, você tem associações mutualistas, não eram associações de resistência, de combate ao capital, né? Até pela condição social da época, né? O operário, se ele, por exemplo, sofresse um acidente de trabalho, ele só tinha duas alternativas: ou morrer de fome ou pedir esmola, né? Então, por causa disso, surgem as ligas mutualistas que vão fazer eventos beneficentes, fazer um caixa para ajudar os operários associados nesses momentos de muita dificuldade, né? Mas o sindicalismo mesmo de resistência, o sindicalismo revolucionário, em Santos ele vai aparecer em 1904, quando é fundada a primeira
Associação da Construção Civil. Né? A Sociedade 1º de Maio, em Santos, vai ser fundada por anarquistas, né? E, inclusive, algumas famílias são importantes na fundação dessa sociedade, como a família Antunes, que vai ter 3 militantes que vão participar, o Elado César Antunes, o Severino Antunes ali e Florentino Antunes, né? E a família Lascala, que vai ter o Luiz Lascala e o Alexandre Lascala, entre outros militantes, como o Serafim Soler e tal. Inclusive, eu acho interessante a gente analisar essa história do movimento anarquista, do movimento operário em Santos. Muito se tem a ilusão de que, por exemplo, a classe dos trabalhadores do Porto foi a classe mais combativa de Santos. No meu estudo, eu chego à conclusão que foi a classe da construção civil. E, em alguns momentos, você vai ver que a classe dos trabalhadores do Porto, ela vai entender ou para o reformismo, ou para uma atitude mais revolucionária, da forma como ela vai estar sendo guiada pelos seus sindicatos, pelas suas associações. E essas associações do Porto, ora vão tender para o reformismo, ora vão tender para uma atitude mais revolucionária. E na construção civil, a gente analisa que a influência anarquista e do sindicalismo revolucionário foi muito mais forte do que em outras classes. Né? Então, essa associação dos trabalhadores da construção civil, ela vai ter a sede no Visconde do Rio Branco, perto da Alfândega, aqui perto, inclusive. E menos de 3 meses depois vai ser criada aqui a Sociedade Internacional União dos Operários, que é uma tentativa de uma federação, de construir uma federação de várias classes. Né? Então, você vai ter várias classes participando dessa sociedade, que ainda não, que ela vai juntar, até por juntar muita gente, logo nos primeiros meses ela vai juntar mais de 10 mil trabalhadores em Santos, e eles vão ter desde trabalhadores com uma tendência mais reformista até trabalhadores com uma tendência mais anarquista. O primitivo Raimundo Soares, que é o Florentino de Carvalho, depois ele vai assumir esse pseudônimo, vai começar a militar nessa associação, por exemplo. Né? E a Sociedade 1º de Maio dos Trabalhadores da Construção Civil, assim, engraçado que a sede de uma e da outra é uma do lado da outra. E a Sociedade 1º de Maio, assim que ela é fundada, e vê a fundação da Sociedade Internacional, ela vai pedir uma junção das duas sociedades, né? Para que fique, no caso, uma federação só. O pessoal da Sociedade Internacional vai levar isso para uma assembleia, vai ser negado. Isso. Então já vai criar desde o início já